Bem-vindo a mais um Chácara Talk, o Chácara Talk de número 208, e esse aqui é o nosso podcast da comunidade Chácara Primavera, nossa comunidade. E para a conversa de hoje eu estou aqui com bons amigos, Pastor Ricardo, que tem aí puxado essa série de mensagens, Oceano Azul, quando Deus nos move em direção ao novo. Bom estar com você, viu, Ricardo? Legal, bom estar novamente aqui com vocês, conversando sobre a reflexão que nós tivemos nesse último final de semana. E é também com o Hugo, que na semana passada confessou a sua fase heavy metal, né? Cabeludo, preto e tudo mais. Pois é, teve gente que mandou recado, veio querer fuçar onde é que tem foto minha de cabelo comprido. Mas é isso aí, ué. Somos nós mesmos. Mas aqueles que estão curiosos, gente, não faça isso, não vale a pena, você vai querer desver. Mas brincadeiras à parte, vamos lá, que o nosso tempo é curto e a gente tem muita conversa boa para ter. Nesse último domingo, a gente apontou para toda a comunidade a contagem regressiva, né? Faltam 3 semanas. E eu não sei vocês, mas assim, me lembra um pouquinho véspera de Natal, né? Assim, tá chegando, porque sabe que tem presente, quer estrear, né? Como que tá para vocês, e principalmente para você, Ricardo, assim, as expectativas nessa reta final aí de uma nova fase da nossa comunidade? Bom, antes das expectativas, eu estou bem cansado, né? Justo. É um ciclo que se iniciou já há mais de um ano, desde o momento da negociação até o fato de nós termos concluído a negociação, iniciado as reformas, né? Muita coisa tem acontecido, tem demandado muito esforço, não apenas meu, mas de muitas pessoas envolvidas. Mas a expectativa é que a gente, naquele novo espaço, consiga entender esse elemento do Oceano Azul, que é manter o nosso DNA, ou seja, nós vamos estar num novo espaço, mas nós vamos continuar sendo a mesma igreja, mas ao mesmo tempo que nós continuamos sendo a mesma igreja, existem facetas novas que esse novo espaço vai trazer para cada um de nós. Então, é um desafio, a partir de agora, nós temos esse novo espaço como uma oportunidade de continuarmos ou iniciarmos um novo ciclo, a nossa missão, mantendo o nosso DNA como Chácara Primavera e a nossa vocação que Deus nos deu como comunidade. Te ouvindo, me lembrou uma série antiga da Chácara, né? Um Novo Tempo, o Mesmo Deus. No nosso caso é um novo tempo, mas a mesma missão, a mesma comunidade em missão, né? Mas em termos de, assim, eu sei que o cansaço, a intensidade às vezes faz a gente não conseguir celebrar tanto, mas assim, eu vi o seu rosto gravando na sexta-feira, todo mundo viu nas redes sociais, assim, quando você chegou lá no novo espaço, Chácara Hall, né, agora a gente tem nome, você ficou feliz, que deu para ver, assim, não dá para esconder. Não, certamente, é um grande presente que Deus tem dado à nossa comunidade, né? Não tem como a gente negar isso. Estar naquele espaço é algo que para a gente há 2 anos atrás era simplesmente impossível, né? E Deus foi fazendo uma obra e Ele se mostrou Deus dos impossíveis. Então, é muita alegria em ver tudo isso acontecendo. Não, e eu digo isso porque, assim, essa semana que passou para mim foi uma semana muito intensa. Eu terminei a semana sexta-feira, assim, pedindo pinico. Desculpa a sinceridade aí. E aí eu falei, eu vou ter que estender no horário de folga algumas coisas, então eu vou separar 1 horinha e vou dar um pulo lá. E assim, a ideia de ir lá não foi para sanar a curiosidade. É porque eu sabia que ouvir tudo que estava acontecendo ia fazer bem pro meu coração, assim. E dito e feito. Cara, você vê o palco lá, assim, faltavam poucas coisas da estrutura do telão de LED, as caixas de som postas, assim, eu subi ali onde vai ser a house tech, eu caibo lá dentro. Se eu caibo com a minha altura, assim, qualquer um cabe. Vi o Kids começar a ser montado. Gente, assim, voltei para casa, fiz o almoço,
trabalhei à tarde assim, novo, zero. Fez um bem danado. Mas e você, Hugo? Como que estão as suas expectativas, meu amigo Heavy Metal? As minhas expectativas é de ver as pessoas sorrindo, servindo. A gente, no Paineiras, a gente tem esse desafio com o estacionamento e tudo mais. Lá a gente vai ter um estacionamento amplo, mas assim, eu espero ver as pessoas chegando alegres, né? A alegria da recepção, de receber as pessoas, novos visitantes, e a gente fazer parte dessa história. Então, eu estou muito contente com esse dia 7, e é uma grande celebração, né? Onde a gente vai reunir no Campus Barão, Campus Paineiras, agora no Campus Chácara Hall, e a gente poder ter, como a gente faz eu citei ontem, né? No Dia de Ação de Graças, a gente tem uma grande celebração de gratidão a Deus por aquele novo espaço. Então, as expectativas estão lá em cima. E eu acho que nessa fase que a gente está, essa série de mensagens, assim, ela é extremamente propícia. E uma mensagem como a de ontem, assim, ainda mais, né? Hugo e Ricardo, os dois mencionaram isso, mas acho que o Ricardo conseguiu dar mais ênfase, que enquanto Deus está conversando ali com Moisés está ouvindo os planos de Deus e falando: Deus, que legal, hein? Muito bom esses planos, vai em frente. Só que o que Moisés não esperava ouvir é falar: mas Moisés, você faz parte desse negócio. E acho que a comunidade toda precisa ter essa ficha caindo e rápido. Assim, essa nova fase é de cada um que faz parte da nossa comunidade. Mas pensando nisso, Ricardo, como que você vê as diferentes pessoas nas diferentes áreas da nossa comunidade fazendo parte dessa nova fase, disso que Deus está fazendo, desse plano que Deus está executando em nós e através de nós? Bom, eu creio que Deus nos chama para questões específicas e sempre atreladas aos dons que Ele concedeu a cada um de nós, né? Então, Deus não demanda de nós aquilo que Ele não nos capacitou a fazer. Então, acho que é muito importante as pessoas, numa comunidade cristã, na nossa ou em qualquer outra, ter algumas convicções. Primeiro, eu não vou servir, eu não vou me engajar, eu não vou contribuir financeiramente para que Deus me ame. Não, Deus nos ama e Ele já provou isso oferecendo o seu Filho naquela cruz para a nossa salvação. Então, tudo que nós fazemos, o nosso serviço, num ministério, numa causa, a contribuição financeira, é fruto do impacto do amor de Deus em nossas vidas. Segunda coisa que eu acho que é importante é a pessoa iniciar um processo de autoconhecimento. Quais são os meus dons espirituais? O que Deus quer fazer da minha vida, né? E aí, para mim, assim, 3 coisas são sempre importantes. Se dispor a servir. Às vezes eu não tenho uma noção precisa em qual área Deus deseja que eu atue. Mas quando eu me disponho a servir, seja qual for a área, o que vai acontecer em seguida, e esse é o segundo ponto, eu começo a perceber que algumas coisas que eu faço, quando eu faço, pessoas são abençoadas. E o terceiro aspecto, algumas coisas que eu faço, quando eu faço, pessoas são abençoadas e eu tenho prazer em fazer. Então, a conjunção desses 3 pontos, o que eu faço que abençoa, o que eu faço que me dá alegria. Normalmente é um norte, é uma diretriz para a gente perceber com mais clareza o que Deus quer fazer em nós e através de nós. Então, eu desafiaria as pessoas que fazem parte da nossa família Chácara Primavera, perceber que essa mudança demanda uma nova postura de compromisso da nossa equipe remunerada, dos nossos voluntários. Demandas vão emergir. Quando o Hugo fala do estacionamento mais amplo, né?
Por um lado, no Paineiras o nosso estacionamento é restrito, mas é tudo perto. Né? Lá as pessoas vão ter que se deparar com um estacionamento amplo, mas alguns carros vão ficar parados distante. Mas quando o pessoal vai para a Disney, não reclama. Então eu espero que lá também no Chácara Hall não tenha esse tipo de reclamação. Tem uns que estão precisando fazer uma caminhadinha, tem que parar longe de propósito, inclusive. Mas um estacionamento amplo demanda mais pessoas servindo. Né? Um espaço amplo demanda mais pessoas trabalhando na recepção. Nós vamos precisar de mais pessoas atuando no Chácara Kids. Então, o meu desafio é faça o que você tiver que fazer como reflexo do amor de Deus por você. Segundo, procure perceber o que você faz. Quando faz, você abençoa. Quando faz, você abençoa e você sente prazer. Esse é um bom caminho para você descobrir a maneira como Deus quer te usar na caminhada cristã. Anota aí que são dicas valiosas. Mas e você, Hugo? E eu, continuando o que o Ricardo está falando, eu acho que tanto na semana passada quanto nessa semana, nesse final de semana, a gente tem mostrado como que Deus, em momentos da história, nos convida a reinventar, a nos engajarmos ao que Ele está fazendo. E se a gente perguntar o que Deus está fazendo na nossa comunidade, é um novo momento. E na mensagem de ontem a gente mostrou que Deus mostra para Moisés o que ele está fazendo e está dizendo: Moisés, você faz parte do plano. Então veja, ouça e haja. E aí, uma coisa da minha palavra para quem está nos ouvindo: gente, não espere, se engaje. Em Barão, nós teremos pessoas que permanecerão em Barão, e eu quero te desafiar: se engaje nos diferentes ministérios. Pessoas que estarão no Paineiras à noite, se engaje nos diferentes ministérios. E quem estará no Chácara Hall, se engaje ainda mais nos ministérios, por ser um espaço mais amplo. Precisaremos de mais pessoas, porque a gente continua comunicando a vida em Jesus de maneira criativa, acolhedora, transformadora, e essa é a nossa vocação. Então, se Deus está te chamando, se você é parte da chácara, este é o nosso momento de se engajar, momento de agir. Só trazendo aqui o meu palpite também, né? Eu acho que quando o Ricardo traz essa questão de o que você faz, e quando faz abençoa pessoas, e quando você faz você sente de alegria, né? É uma dica preciosa até para a gente discernir a nossa própria vocação. O que Deus está fazendo através de nós, não meramente no contexto da comunidade local, mas independente de onde a gente esteja, em todo e qualquer lugar, né? Mas quando eu vou para o contexto da comunidade local, eu lembro muito de um rapaz, assim, ficou muito marcante, porque ele era um cara muito engraçado. Ele era engenheiro químico e ele ia para laboratório. E assim, você conversava com ele e falava: cara, esse cara é lá, o lugar dele é lá. Dentro do laboratório, Deus é glorificado através da vida dele. É impressionante. E ele chegava e falava: mas pastor, o que eu faço na igreja? Na igreja não tem nada das coisas que eu lido no dia a dia no laboratório. Eu lembro de falar para ele: olha, talvez no contexto da igreja você vai exercitar uma outra coisa. E você vai precisar fazer uma outra pergunta para exercitar isso. E a pergunta é: aonde há uma necessidade? E talvez você vai servir, como ele era um cara engraçado, na recepção, com aquele carisma, colocando isso como boas-vindas para quem está chegando. Talvez, para você que está nos ouvindo, você fala: opa, eu vou me mover para o estacionamento. E ali eu vou, com simpatia e agilidade, para não travar o fluxo, fazer as coisas acontecerem junto com aquele time. Então, aonde tem uma necessidade? Acho que é importante as pessoas perceberem que uma igreja como a nossa, que faz as coisas com a excelência que a gente faz, assim, talvez pessoas olhem e falem: não, essa igreja não precisa de nada, ela tem tudo, né? Não, existem necessidades. Se engana quem pensa assim. Então, coloque essa pergunta diante de Deus e se engaje. Mas, Ricardo, pensando nas pessoas que têm essa vocação e que têm clareza delas, vou trazer uma pergunta que chegou aqui pra gente, e você que está nos ouvindo, sempre envia sua pergunta lá pela caixinha do Instagram, hein? O cerne da mensagem seria sobre sair de uma situação de inércia e indiferença, ou ser mais produtivo nas diferentes áreas da vida? Essa é a pergunta que chegou. Tem um ou aí. Quando você trouxe a mensagem, o que você estava mais em mente?
Eu acho que assim a série como um todo é um convite para que nós saiamos da inércia, né? Principalmente na dimensão do nosso desenvolvimento pessoal, como homens, mulheres, maridos, esposas, pais, profissionais e, consequentemente, discípulos de Jesus, né? Às vezes nós nos habituamos com uma determinada plataforma de vida e a gente se acomoda nessa plataforma de vida e a gente precisa ouvir a voz de Deus dizendo para a gente sair dessa zona de conforto e se mover para uma outra plataforma, para um outro momento das nossas vidas. Então acho que esse é o cerne. Moisés, na minha visão, ele, depois de 40 anos, ele vivia uma vida adaptada onde ele estava. Aposentadoria do jeito que sempre quis. Midian era o que ele chamava de home, o que ele chamava de casa, né? E aí vem Deus e o tira dessa zona de conforto. Então, esse é o grande desafio para que a gente perceba que... Porque às vezes as pessoas acham assim, porque se está tudo bem na minha vida, vamos deixar do jeito que está. E a gente, às vezes, se assusta com um fato novo surgindo que desmorona toda aquela estrutura, mas a gente precisa perceber Deus se movendo e nos convidando a sair da inércia e crescer. Sair da zona de conforto. Só que dói. Com certeza. E você, Hugo? A pessoa pergunta se a ideia é sair da inércia, da indiferença ou ser mais produtivos em diferentes áreas. Acredito que uma situação ela não exclui a outra, né? Sim, de fato há momentos da vida em que a gente precisa sair da inércia porque a gente se acomodou, tá tudo bem, mas existem momentos na vida onde Deus nos convida ao novo, seja na vida profissional, seja na vida familiar, e a gente precisa ser mais produtivo nessas áreas. Então, pessoalmente, falando de um desafio pessoal meu, com um filho, o custo do mercado é o custo de roupa é e tudo mais. Com o segundo filho, é mais ou menos, mas com o terceiro filho, e pessoalmente eu demorei para perceber que não é a mesma coisa. O valor do mercado é outro, o custo de roupa é outro, o custo da vida é outra, a dinâmica familiar é outra. E aí, de repente, eu tive que ser mais produtivo em lidar com as finanças, em lidar com a rotina da casa e tudo mais, né? Não que eu estivesse estabilizado naquilo, mas eu tive que aprender a gerir melhor as questões do dia a dia. Então, eu acho que, sim, o Ricardo pensou nessa questão de sair da inércia, sair da indiferença, mas também eu acho que essa série ela lança luz sobre áreas que Deus tem nos chamado e a gente precisa continuar se desafiando, continuar sendo mais produtivo em diferentes áreas. E eu acho interessante, porque quando a gente fala de zona de conforto, eu não estou me referindo necessariamente a um lugar onde pessoas não fazem nada. Assim, ela está aos 40 anos vivendo como se fosse aposentada. Não, não é isso. Mas ela está lidando com as demandas que ela tem no dia a dia num automático que para ela é muito natural. Assim, ela faz o que ela tem que fazer do mesmo jeito que ela já faz há alguns anos. Assim, ela está muito habituada com aquilo. Aquilo não tem nenhum tipo de custo. Ela não precisa parar e pensar, mas o que eu posso fazer de diferente? O que eu posso fazer de melhor? Né? E eu acho que essa mensagem mexe com isso. Uhum. E como a gente estava falando de Moisés, né? Assim, por exemplo, Deus atrapalhou o plano de aposentadoria de Moisés com o chamado dele, como a gente viu nesse último domingo. Mas tem uma hora que Moisés já está extremamente ativo dentro do contexto da missão na qual Deus tinha inserido ele, né? E aí tem que chegar o sogro dele e falar, ô Moisés, assim, o jeito que você está fazendo não é bom. Você precisa se reinventar nesse negócio. Uhum. Recria a estrutura, recria os processos. Faça o que você faz de um novo jeito para que as coisas aconteçam de uma forma melhor. Uhum. Então esse desafio, acho que todos nós, ao longo dessa série, pelo menos assim, eu sei que ela está só no começo,
Mas à medida que eu converso com pessoas, elas estão experimentando disso. Como que eu posso ser um profissional melhor? Como que eu posso ser um pai melhor? Como que eu posso ser um cônjuge melhor? Como que eu posso ser um membro da comunidade local onde Deus me colocou melhor? Né? E esse aspecto que você colocou, do momento em que o sogro de Moisés vem e o aconselha a redimensionar a prática dele diária, né? Eu acho que é um bom exemplo que nós falávamos ontem, quando nós fazemos uso de uma literatura do mundo corporativo, de escritores que não são cristãos, e a gente estava enfatizando o fato de que no contexto da teologia reformada nós temos o princípio da graça comum, que aponta o fato de que a sabedoria não é derramada apenas sobre aqueles que são discípulos de Jesus. Existe sabedoria do lado de fora da igreja. E Jétro, genro de Moisés, ele não era hebreu. Ele não fazia parte, ele era o sacerdote, possivelmente, de um deus pagão. Mas o que ele diz para Moisés é altamente sábio. E Moisés fez bem, acolhendo a palavra do sogro e se reinventando naquele momento, né? Então, o episódio que você cita é um bom exemplo de que, às vezes, nós podemos ouvir Deus falando com a gente através de textos, palavras, produções que necessariamente não tem um cristão por detrás, mas tem sabedoria dada por Deus. E na verdade eu confesso que até assim, eu acho engraçado alguns livros que eu acabo lendo, porque assim, o cara tá dizendo aquilo como se fosse a grande novidade da história, assim, disruptivo. Aí você pensa, mas tem um princípio aqui que Deus já tinha deixado claro nas Escrituras há muito tempo atrás. E o cara, de fora do contexto igreja, que não é discípulo, está percebendo e falando, esse princípio tem que ser valorizado na prática corporativa. E às vezes assim dói saber que discípulos de Jesus dão de ombros para alguns princípios assim, né? É um negócio complicado. Na sua experiência, Ricardo, assim, até pensando, pegando esse gancho, quais são princípios que você vê, princípios que Deus dá, sabedoria do Deus Criador, que no mundo corporativo as pessoas levam a sério e fazem bem levar a sério, e a gente, como discípulos de Jesus, assim, a gente dá de ombros, deixa de lado e está dando bobeira nisso, porque é um princípio de sabedoria dado pelo próprio Deus? Bom, é uma resposta muito ampla, né? Porque existem muitas coisas que a gente poderia comentar aqui, mas, por exemplo, dentro de muitas empresas sadias, a ênfase de que o líder ele não é aquele que está no topo da pirâmide, mas ele é o servo, né? É aquele que serve os seus colaboradores, para que os seus colaboradores se tornem cada vez melhor. Esse é um princípio das Escrituras de Jesus, né? Jesus, sendo Deus, ele se fez homem e se fez servo. E o que Jesus faz no tempo que ele passa com os seus discípulos é servi-los para capacitá-los a se tornarem melhor. É claro que por capacitá-los, nós não podemos pensar numa sala de aula onde se passa informação. Não, era uma relação na qual eles viam Jesus atuando, eles viam Jesus resolvendo problemas, Jesus delegava a eles determinadas funções e assim eles cresciam. Eu acho que um outro princípio, esse mesmo que nós mencionamos do conselho de Jétro para Moisés, né, da necessidade de você estruturar ou organizar uma empresa, uma igreja, de tal maneira que a vida continue sustentável para os seus líderes. O que Moisés estava fazendo era insustentável. Ele tinha que resolver todos os problemas, né? E aí Jétro diz para Moisés escolher homens e dar algumas características daqueles homens para dividir com eles a carga,
para que o trabalho de Moisés não se tornasse um fardo para ele. Então, esse certamente é um princípio de sabedoria que se faz presente em boas organizações. Quando existe, é claro que tudo isso, como eu falei, é uma resposta muito ampla. Existem ramificações dessa conversa. Mas, para exemplificar, eu daria esses dois insights, a questão do líder-servo e a questão da reestruturação de uma organização para que a vida do líder se torne sustentável. E você, Hugo, vem algum princípio em mente aí? Eu penso que também organizações que nós admiramos, ou eu admiro, duas coisas. Eu acho que a comunicação assertiva é um princípio claro, porque a gente vê isso nas Escrituras. Deus, ele deixa claro o que ele está fazendo, para onde está indo, quando ele organiza o povo, quando sai do deserto ou quando vai para o deserto, qual tribo deve ir primeiro, como que deve mover as tendas. Deus deixa processos claros, ele tem uma comunicação assertiva. E muitas vezes a gente não valoriza isso na igreja. Nas comunicações que nós temos, ou vamos fazendo assim mesmo, né? E eu falo isso de experiência de igrejas anteriores que eu passei e tudo mais. Talvez um outro princípio que eu percebo é o da excelência. Quando as pessoas, em grandes empresas, eles procuram tratar os detalhes com excelência, eles procuram, dentro da capacidade deles, dar o melhor à empresa, dos recursos, dos equipamentos e tudo mais. Dependendo das igrejas, e talvez de igrejas que eu já passei também, assim, os encontros não começam no horário, as coisas não são feitas com excelência, vai do jeito que está. Então eu acredito que, assim, quando a gente olha para as Escrituras, existiram momentos onde o povo de fato entregava o melhor deles para Deus. Uhum. E quando não entregava o melhor deles para Deus, Deus até falava: escuta, você está me trazendo aqui um carneiro coxo, cego, manco, enquanto se fosse para o seu rei, você estaria entregando o melhor. Mas para mim você está fazendo de maneira diferente. Então eu acho que essa questão da excelência também, ela sempre permeia todas as Escrituras. E nós, quando olhamos para grandes empresas como Apple, Tesla, a BYD e outras, a gente fala assim: nossa, como é bem feito o acabamento e etc. Mas é um princípio bíblico. Que tudo aquilo que a gente faz, a gente, dentro das nossas capacidades, dos nossos recursos, a gente oferece o melhor. Porque a gente não está oferecendo só para a empresa, mas para o nosso Criador. E isso envolve, inclusive, o contexto da igreja também. E eu confesso que você lembrou do texto lá onde o profeta, né, Deus está usando o profeta para denunciar essa incoerência. Opa, para vocês é o melhor e para mim é um animal coxo, manco, como assim? Eu fico, às vezes, assim, inconformado, é a palavra bonita, né? A pessoa é discípula de Jesus e nas coisas da vida dela, assim, os princípios que norteiam coisas que para ela é cara no dia a dia dela, ela preza. Uhum. Mas na vida comunitária, aqueles princípios ela negligencia. Essa incoerência. Cara. Mas aqui é o momento confissão meu, né? E não era esse o intuito. Mas vamos lá, vamos seguir a conversa aqui. Aproveitar mais uma pergunta daquelas que chegou, e você pode também fazer a sua pergunta sempre lá pela caixinha do Instagram. Essa é uma outra. Como equilibrar as lutas do dia a dia, acho que por lutas aqui a gente pode dizer demandas do dia a dia, e seguir em direção ao Oceano Azul? Essa é uma das perguntas que chegou e eu vou deixar para vocês, começando com o Hugo. Olha, como equilibrar? Essa é olhar para o momento que a gente está vivendo e definir quais são as prioridades. Porque sempre vão existir demandas, especialmente quando a gente está indo para o Oceano Azul. Ontem, reverberando aqui em Barão, depois lá no Paineiras Noite, pessoas falaram assim: poxa, estou me sentindo muito desafiado e eu estou vivendo esse momento do Oceano Azul. E a fala das pessoas não eram assim: poxa, tá tudo tranquilo e o vento está soprando. Não, as pessoas, elas estão atarefadas, estão vivendo um momento de Oceano Azul e elas têm que fazer a gestão do equilíbrio. Agora, primeiro, não criar a expectativa de que para o Oceano Azul as coisas serão tranquilas. Mas ter um momento de clareza de que é um ciclo até as coisas se adaptarem. E dentro desse ciclo, na minha percepção, quais são as prioridades que você deve fazer.
e saber que tem que correr atrás. Teremos maiores demandas, sim, e depois as coisas começam a se estabilizar. Então, como equilibrar? Fazendo uma boa gestão da agenda, definindo prioridades, definindo que, na primeira mensagem que o Ricardo até colocou na semana passada, coisas que você faz e lá no fundo não são efetivas, não geram resultados, tem que deixar de fazer. Coisas que você faz e faz bem, continue valorizando. Então, eu acredito que são reflexões pessoais mais profundas que nós devemos ter, mantendo dentro dessa agenda e desse momento de vida aquilo que é prioritário daquilo que Deus tem chamado a gente a viver. Eu acho que assim, a vida de Moisés é um desafio enorme para eu compreender qual é o limite do que Deus exige de um homem, né? Porque ontem, quando terminou um dos nossos encontros, um amigo que estava lá com a gente, o Rômulo, ele comentou comigo, ele não conhece as histórias bíblicas por inteiro, ele falou assim, fiquei curioso, o que acontece depois disso? Eu falei para ele assim, Rômulo, o que acontece depois disso é que a coisa só piora, né? Assim, é interessante pensar que o Oceano Azul para o qual Deus manda Moisés se mover é um mar de tempestades. Uhum. E ele vai guiar, assim, tirando o cenário do deserto e colocando no Oceano Azul. Moisés vai ser responsável por navegar em águas turbulentas, com um povo dentro do navio que o tempo todo reclama de tudo que é feito. Eles são mais turbulentos do que a tempestade, né? Já é um ambiente, se hoje está em voga falar um ambiente tóxico, Moisés ele estava assim num ambiente altamente tóxico, né? Ele dizia o que Deus queria e o povo nas tendas sabotava a liderança dele, ele apontava para um lado e aqueles que deveriam estar do lado dele fazendo a coisa acontecer ia para o outro lado. Então, assim, para mim é um desafio muito grande, quando eu leio a vida de Moisés, responder a pergunta, qual que é o limite? Qual que é o limite de Deus quando ele chama um homem para servi-lo, né? Mas eu acho que algumas coisas da vida de Moisés servem de referência para a gente sobreviver em meio às tormentas, às tempestades, às tribulações. Primeiro, na reflexão de ontem, nós terminamos com um fato de que Deus fala para Moisés, Arão, teu irmão, está vindo. É fundamental, se você vai abraçar um grande desafio, é fundamental você ter amigos nessa caminhada. Gente que diz para você, conta comigo, eu vou estar com você. Então, não é assim um capricho quando Deus coloca Arão ao lado de Moisés. É uma necessidade. É uma necessidade. Segundo, como a gente já fez menção aqui de Êxodo 18, quando o sogro de Moisés, Jetro, diz, escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto, estabeleça-os como chefes de 1.000, 100, 50 e 10. Ou seja, diante de uma missão, diante de uma causa, não basta você ter a visão do que deve ser feito. Você precisa ter uma comunidade de líderes engajados nessa visão. Senão as coisas vão se tornar difíceis, né? E aí eu entendo o que Jetro quer dizer em Êxodo 18, verso 22. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Então, ter um Arão ao seu lado é muito importante. Ter uma equipe alinhada e disposta a pagar o preço é muito importante. Mas o que eu acho que sustenta, o epicentro do sustento
de Moisés nessa caminhada? É a relação com Deus. Perfeito. Eu acho que assim, eu conversava com a Sônia ontem sobre a vida de Moisés, e eu dizia para ela, não, mas a vida de Moisés foi muito complicada. A vida de Moisés, Deus assim colocou sobre ele um fardo muito grande. E aí me veio e eu falei para a Sônia, mas por outro lado ele viu a glória de Deus. Né? Ver a glória de Deus certamente foi um fator renovador na caminhada de Moisés em meio a tantas tribulações, né? Então eu diria que na vida a nossa relação com Deus, o nosso tempo diário com Deus, o momento em que a gente escuta a voz de Deus e vê a glória de Deus é essencial na caminhada. Encontrar arãos no meio do caminho é tesouro. Criar estruturas na qual você tenha equipes de trabalho altamente comprometidas com a missão é essencial para a sanidade e para a saúde de qualquer líder. Coisa boa demais. Obrigado, Ricardo, aí. Espero que o pessoal tenha ouvido com atenção e anotando, hein? Mas vamos lá. Você comentou desse amigo que chegou aí, o Rômulo, né? E curioso com a história de Moisés. Mas eu acho que até mesmo pessoas ontem que estavam muito acostumadas com a história de Moisés tiveram que reler ela. Porque, de fato, eu acho que aqueles que vieram de um contexto assim, nascido e criado na igreja, as diferentes tias rosas assim, protegeram demais Moisés. Moisés sempre foi o grande herói, né? Mas a gente está encontrando Moisés ali, extremamente relutante, na linguagem mais jovem, assim, cheio das migués, cheio de desculpinha para assim, tirar o corpo fora. E aí você bateu, Ricardo, porque você falou assim, Moisés é igualzinho a gente. E aí, na experiência pastoral de vocês, quais são as desculpas, seja elas iguais a que Moisés deu ou outras, que vocês acabam ouvindo bastante no dia a dia aí? Desculpas que as pessoas dão para se esquivar, damos, né? ou que a gente dá. Eu acho que uma das desculpas que as pessoas dão o problema é o outro, né? Como a gente colocou, poxa, mas se a situação tivesse boa, estaria dando tudo certo para mim, quando na verdade sou eu que preciso me reinventar. Ou então as próprias pessoas não se veem capazes, talvez uma baixa autoestima, senso de inadequação, quando Deus está chamando elas e dizendo, eu estarei com você. Vá, eu estarei com você. Faça parte da resolução desse casamento. O problema não é o outro. Você é parte da resolução do casamento. Você é parte da resolução do momento atual, profissional que você está vivendo na empresa. Então eu acredito que as pessoas, elas colocam muito mais os olhos em si mesmas, ou colocam a culpa nos outros ou no contexto, do que dar ouvidos àquilo que Deus está falando. Participe do que eu estou fazendo. Eu estou com você. Eu acho que essa é uma das mais genéricas assim que eu acabo ouvindo. Eu confesso que essa de que a culpa é do outro, assim, tá no top 5. É a cultura Homer Simpsons, né? A culpa é minha, eu coloco quem eu quiser. Mas eu sempre estou terceirizando a responsabilidade. Essa, pelo menos para mim, é top 5. Mas e você, Ricardo? Eu acho que assim, quando a gente desafia as pessoas a se envolverem mais com a obra de Deus, com o trabalho na comunidade cristã, que a gente não deve confundir ou restringir a obra de Deus com o trabalho na comunidade cristã, né? A vida profissional da pessoa é parte da obra de Deus que ela está fazendo. Mas, normalmente, a pessoa diz o fator tempo, né? Eu não tenho tempo. E para mim, assim, a questão eu não tenho tempo por quê? Porque a vocação que Deus me deu,
tem demandado muito esforço da minha parte, aí voltamos para Êxodo 18. Será que eu estou construindo uma carreira profissional na qual eu me torno o gargalo de todos os movimentos, isso está me sobrecarregando? Será que eu não preciso ouvir o que Jetro disse para Moisés e reorganizar a minha vida para que eu faça o que eu tenha que fazer, mas delegue o que eu posso delegar e tenha mais tempo, né? Então, acho que o primeiro argumento é sempre o fator tempo. A hora, por causa do trabalho. Ora, porque não, eu estou trabalhando demais e eu preciso dedicar tempo para minha família, né? E aí é nobre e a gente tem que dedicar tempo para a família, e dedicar tempo para a família também é se estar servindo a Deus. Mas a gente precisa sempre ponderar se a falta de tempo ela é derivada da nossa ambição, porque eu não tenho tempo, porque eu estou trabalhando mais do que eu deveria, porque eu tenho ambições que não vêm de Deus, elas são do meu coração. Ou eu não tenho tempo porque eu não tenho conseguido administrar corretamente a minha vida, e isso está gerando caos tanto para mim como para minha família, e consequentemente eu não posso estar servindo no ministério, na comunidade cristã. Então, para mim, a grande desculpa nos dias de hoje é sempre tempo. Eu não tenho tempo. Eu gostei muito quando você disse ontem que ao longo de todas as Escrituras, Deus nunca chamou nenhum desocupado. Nunca. Sim. Nunca. O pessoal está sempre trabalhando, está sempre envolvido com demandas do dia a dia, e continua sendo assim até hoje. Deus está chamando pessoas que estão lidando com os desafios da vida. E quando, volto a dizer, o trabalho que cada um exerce no mundo é uma vocação, e é parte do trabalho de Deus que Ele deu a nós. A família é parte da nossa vocação. O servir numa comunidade local através dos nossos dons é parte dessa vocação. Ou seja, nós não podemos restringir o chamado de Deus a servir num ministério na igreja. O chamado de Deus é eu viver a minha profissão com excelência, abençoando pessoas, cuidando da minha família e servindo numa comunidade local. É uma coisa integral, né? Agora, como você pontuou, eu acho que o problema é quando a gente alega, porque o que Moisés faz são alegações, né? De Deus, procura outra pessoa. Por quê? Porque certamente Deus tem alguém desocupado por aí que o Senhor pode dar sentido para a vida dela. Eu já estou bem na minha, fica tranquilo. E Deus. O que eu percebo na vida é que sempre quando nós escutamos a voz de Deus nos desafiando a algo novo, isso demanda de nós negação de algo. Algo vai ter que ser deixado para trás. Algo que eu fazia, Deus está dizendo, isso foi importante até aqui, a partir daqui não vai ser mais importante. Algo que eu gostava, admirava e coloquei muito a minha confiança. Deus está dizendo, abre mão disso, porque eu quero agora desenvolver em você uma outra experiência. Então, Deus não chama desocupados, e sempre quando Deus nos chama, existe uma dimensão da negação nesse processo. Eu vou ter que dizer não para alguma coisa para dizer sim ao que Deus quer para a minha vida. Dizer sim para Deus demanda dizer não para outras coisas. Com todo respeito a pessoas que vêm da linha católica, que dentro da linha reformada, nossa teologia reformada, nós compreendemos a integralidade da vida como vocação.
A linha católica vai dizer isso aqui é sagrado, que são as coisas da igreja e da estrutura da igreja. Vamos ser honestos, boa parte dos evangélicos brasileiros, assim, tem vocação plano A e vocação plano B, né? Assim, Sim. vocação primeira divisão, vocação onde Ponte e Bugre estão jogando. Isso. E aí, quando eu estou servindo a Deus, eu estou servindo as coisas do sagrado. E a vida profissional é a vida do profano, é a vida do cotidiano. E me parece que as pessoas elas continuam olhando dessa forma, ou algumas pessoas continuam olhando dessa forma, de que não, o que importa e o que vai me dar dinheiro, o que vai me dar lucro, segurança, é aquilo que eu vou me dedicar. Quando na verdade o todo importa, inclusive o servir na comunidade. Tudo é sagrado. E é quando eu percebo que aquilo que eu tenho de recurso material, de intelecto, de influência foi Deus quem me deu, eu tenho uma postura de reverência. E não só de reverência, mas também de obediência. E obediência de que eu preciso me envolver com a comunidade. Inclusive com a comunidade. Também com a família, também com os negócios. Mas eu não vou departamentalizar e dizer que isso aqui é secundário ou isso aqui não é importante para a minha vida. Tudo faz parte da minha formação espiritual. Eu servir faz parte da minha formação espiritual como discípulo de Jesus. E eu estava brincando aqui enquanto ouvia vocês, né, entra no top 5 das desculpas, né? Uhum. E eu acho que dá para reduzir para um top 3. Falta de tempo, culpa do outro. Mas se eu tivesse que preencher aí o pódio, eu diria que é senso de inadequação. E com dois extremos opostos. Gente que assim chega e fala, mas assim, eu sou bom demais para esse negócio. Assim, como assim uma função a nível tático dentro da empresa? Pô, eu sou CEO, cara. Deus, você tá de brincadeira comigo? Deus? Assim, por que só isso? Ou gente que olha e assim, no outro extremo fala, Deus, não, eu não vou dar conta disso nunca. Uhum. Como assim avançar para esse nível de liderança? Deus, não é comigo. Ao longo do ministério, até mesmo da vida profissional, parece que esse senso de inadequação ele permeia muita gente. Seja porque às vezes as pessoas se acham demais, seja porque às vezes elas se acham de menos. Uhum. Mas acaba virando um tipo de desculpa para não encarar desafios que estão sendo dados por Deus. Deixa eu dar 2 exemplos acerca disso. Um é o quanto pessoas que servem na comunidade cristã, elas crescem em determinadas áreas e acabam sendo pessoas de destaque nas suas profissões, não porque a universidade ou a pós-graduação deu a elas alguma competência, mas porque o serviço na comunidade cristã deu. Por exemplo, eu conheço pessoas que desde cedo davam aula para crianças no departamento infantil da igreja. Então, aprenderam a dar aula para as crianças na prática, ali na comunidade cristã. E cresceram, foram para uma universidade, fizeram um curso de pedagogia, ou seja lá o que for, e chegou o momento do estágio, chegou o momento do teste em sala de aula. E essas pessoas surpreendem, porque elas têm a performance de alguém que já atuava há muitos anos naquilo. Ou quando você está servindo na comunidade e recebe o desafio de ser líder de um grupo pequeno. E por anos você tem que desenvolver a arte de ser um líder de grupo pequeno, administrando pessoas que falam coisas conflitantes, dando as ênfases corretas, direcionando o grupo para o caminho que deve ser direcionado, e aí mais tarde essa pessoa é líder de uma equipe de trabalho na empresa e alguém diz, uau, como é gostoso trabalhar com você, assim, aonde você aprendeu assim lidar tão bem com um grupo? Então, eu diria, no espaço da comunidade cristã, pessoas que efetivamente não têm competências, se sentem inadequadas, elas têm um espaço seguro para crescerem e se desenvolverem. Um outro exemplo, eu conheço ao longo da minha caminhada pessoas altamente estratégicas em suas empresas,
homens e mulheres que Deus deu o dom para fazer dinheiro. Eles, assim, as suas empresas se desenvolvem, faz muito dinheiro, mas devido à posição que essa pessoa ocupa na empresa, de fato, a agenda dela é consumida por essa posição que ela ocupa. Então, dizer para essa pessoa que ela tem que, para ser um discípulo de Jesus genuíno, ela tem que se engajar num ministério na igreja, na comunidade cristã, em alguns casos é cruel, até porque a agenda da pessoa de viagens, de reuniões, não permite. Mas aí eu diria duas coisas que me ocorrem. A primeira, eu conheço pessoas que vivem essa realidade e que a contribuição financeira delas é a maneira delas servirem a comunidade. Porque Deus deu a elas a capacidade de fazer dinheiro. Elas não têm tempo para dedicar à comunidade, mas elas estão sempre prontas a investir e contribuir com os projetos da comunidade através das suas finanças. Mas o último exemplo, eu tenho um amigo muito querido que foi meu mentor. Ele foi missionário no Brasil, voltou para os Estados Unidos, assumiu uma empresa, passou a ganhar muito dinheiro, e numa das visitas que eu fiz a ele há anos atrás, eu fui para a igreja com ele num Cadillac Sport, e quando nós chegamos no estacionamento da igreja, ele abriu a porta do carro, me deu a chave e falou assim: estaciona para mim, porque eu tenho que servir. E ele tirou uma capa de chuva, porque estava chovendo, aquelas capas amarelas, pegou um guarda-chuva e ficou ali. Aquele era o dia dele ajudar no estacionamento da igreja. Então, e eu percebi quão saudável é para alguém que ocupa uma posição altamente estratégica, aonde ela passa a semana inteira dando ordens e outros obedecendo. Ela tem um momento na semana em que ela obedece ordens e outros dizem o que ela tem que fazer. Isso é bom para o coração de uma pessoa, né? Um exemplo que é muito da nossa comunidade, que eu me lembro com muita alegria, é quando o nosso vice-prefeito, né, o Henrique, foi vice-prefeito da cidade por 8 anos, mas aos domingos você podia encontrar o Henrique ou tocando bateria na igreja ou atuando no Chácara Kids, cuidando de criança. No meio da semana, ele era o segundo homem mais importante da cidade. Aos domingos, ele era um professor de criança ou ele era um músico que servia outras pessoas na comunidade. Então, para a gente pensar em todas essas variáveis aí. Faz bem para o coração. Mas e você, Hugo? Gostaria de aproveitar, trazer alguma coisa aí que veio à mente enquanto você estava ouvindo? Não, eu comecei falando aqui, o Ricardo complementou. Eu concordo plenamente em relação a essas esferas de serviço. É que quando o Ricardo ainda menciona o caso do Henrique, eu falo com muita liberdade, porque é um cara muito querido, próximo, né? E era engraçado que as pessoas chegavam e viam ele tocando e não tinham nem ideia de quem que ele era. Uhum. Assim, passavam, deixavam um filho ali, ele estava servindo com o avental e não tinham nem ideia de quem que ele era. Né? E no começo da chácara eu vivenciei uma situação que era ter na comunidade um profissional muito reconhecido, muito importante, que a sua atendente, uma pessoa que trabalhava no escritório dele e servia o cafezinho no escritório dele, os dois estavam frequentando a comunidade. E aí esse profissional, ele se dispôs a atuar, chegando mais cedo no domingo e fazendo o cafezinho para as pessoas. Então era muito interessante pensar que de segunda a sexta aquela senhora fazia o cafezinho para ele beber. Aos domingos ele fazia o cafezinho para aquela senhora que ele o servia durante a semana ser servida. Ou seja, eu acho que gente que se diz muito ocupada precisa ponderar em duas possibilidades, ok? Talvez
você esteja ocupado, porque Deus mandou você fazer essas coisas, e a forma de você contribuir com o reino ou com a comunidade cristã é com apoio financeiro. Então, nesse caso, seja extravagante na forma que você atua financeiramente, seja generoso, né? Ou uma outra possibilidade, se bem que não é excludente, quando você atua numa posição de alto escalão, aonde a grande maioria das pessoas está debaixo de você e você passa a semana toda dando ordem, vai fazer muito bem para o seu coração você dizer: eu vou atuar num espaço pelo menos uma vez na semana aonde eu sirva outras pessoas. Isso vai trazer saúde emocional para alguém que vive a pressão do dia a dia, tendo que tomar grandes decisões e demandar das pessoas obediência. Coisa boa. Nosso tempo está avançando, quase chegando ao fim, mas tem uma coisa que eu queria muito ouvir vocês. Na conversa, na reflexão desse domingo, ficou muito claro que assim, Deus está dando um imperativo: vá. Mas Deus não está parando por aí. Deus também dá uma promessa: e eu irei com você. E conversando com pessoas da nossa comunidade que têm topado esse desafio de se reinventar, de sair da zona de conforto, mesmo que doa, eu sei que elas estão ouvindo o vá, o imperativo. Mas eu gostaria que elas pudessem ouvir um pouco mais de vocês acerca da promessa desse Deus que vai junto. Assim, e aí? Como que é isso para vocês? Do Deus que está indo junto com vocês no dia a dia, diante de tantos desafios? Bom, da minha parte, o que eu faço é, no período da manhã, logo depois que eu acordo, procurar ter um tempo de leitura da palavra, de reflexão, e eu tenho feito o seguinte exercício: alguma parte da palavra me chamou a atenção, eu tento decorar um versículo e repetir esse versículo ao longo do dia, meditar nele ao longo do dia, e ter um tempo de oração. E, por exemplo, ontem, na pregação, ao longo da semana, no estudo da mensagem, isso ficou reverberando no meu coração: eu estarei com você, eu estarei com você. Então, é algo que eu percebo Deus estando comigo, né? E a gente até cantou uma das músicas: mesmo quando tudo estiver ruim ou quando tudo estiver bom, Deus está comigo. E isso falou ao meu coração. Eu acho que meditar na palavra, tirar o tempo de oração e olhar para trás, perceber como Deus sempre esteve presente, ou aquilo que as Escrituras estão falando naquele momento, é a maneira de perceber a Deus. E situações também, pessoas chegam, conversam com a gente, comentam, nos orientam. Deus ele está agindo de formas diferentes, assim como ele fez com Moisés. Ele deu Arão, ele deu Jetro, e na caminhada Deus estava se mostrando presente ali na vida dele. Então essa é um pouquinho daquilo que eu tenho vivido pessoalmente. Quando eu penso no imperativo vá, eu acho que a gente precisa perceber que na história de Moisés, o vá saia da sua casinha em Midian e vá para o Egito, e vá encarar o faraó, e vá fazer uma obra grandiosa. E isso pode trazer medo. E aí a promessa de Deus mas eu vou estar com você. Então talvez Deus esteja falando para algumas pessoas nesse momento, e elas estejam ouvindo esse vá. E o vá de Deus vá na direção de algo que te parece maior do que as suas possibilidades, maior do que as suas qualificações. É o vá que Davi escuta para enfrentar Golias. E a promessa de Deus: eu vou estar com você. Mas a gente precisa perceber que na Bíblia existem outros vás. E, por exemplo, Filipe é um cara, um evangelista, e ele está em Samaria e as coisas estão acontecendo, e a igreja crescendo, e tudo bombando, e Deus diz para ele:
vá. Mas vá para um lugar deserto. Vá para o caminho deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Às vezes, Deus faz o movimento contrário, que é desafia você a sair desse ambiente do grande desafio, das grandes coisas, dos grandes eventos, para um lugar, para a casinha em Midian. Vá. Mas aí, isso também coloca medo, porque assim, esse é o desafio que às vezes Deus traz para a vida de alguns de nós, na direção de simplificar a vida, né? E aí vem o medo. Mas e se eu for para esse caminho deserto, o que vai ser de mim? Como que eu vou viver? As pessoas ainda vão ouvir falar de mim ou eu vou cair no esquecimento? E aí a palavra de Deus é: eu vou estar com você. Assim, eu estar com você te basta. Então, o vá, ora, é na direção de algo grande que faz com que a gente se sinta pequeno. Ora, o vá é na direção de algo pequeno que a gente fica com frio na barriga de como a gente vai lidar com aquilo. Mas, em ambos os casos, a promessa é: eu estarei com você. Então, eu acho que o desafio é a gente perceber o que Deus quer dizer com o vá para cada um de nós. Porque nem sempre Deus fala para todos nós vá, mas isso não significa que Ele está mandando todos nós na mesma direção, para o mesmo espaço. Perfeito. E a última coisa, vocês dois estiveram à frente da mensagem nesse domingo. O que vocês gostariam de trazer, que não deu tempo, ou de frisar? Porque quem está nos ouvindo precisa muito guardar isso na mente e no coração. A última palavra de vocês nesse tema. Eu li em Barão, em Panelas da Noite, eu acabei não dando exemplo, mas eu dei o exemplo daqueles 11 homens leprosos, 10 homens leprosos, que Jesus diz: vá e se mostre ao sacerdote, eu vou curar vocês. Eles não tinham segurança nenhuma de que eles seriam curados. Eles tinham que obedecer. Na medida em que eles vão e confiam na palavra de Jesus, um deles olha talvez para os braços e diz: estou curado. E aí ele volta e agradece a Jesus e vai se mostrar ao sacerdote. Uma das coisas que também me reverberou no coração é de que Moisés não tinha segurança nenhuma. Deus falou: eu vou estar com você. Te dou alguns sinais aqui agora que eu vou estar com você. Mas a prova de que eu realmente estou com você é que você vai estar aqui nesse monte com o povo para me adorar. É só no final da história que você vai olhar para trás e ver que eu estive com você o tempo todo. O papel de Moisés era obedecer. Então, isso reverberou no meu coração também de que assim, o nosso papel é ouvir a voz de Deus e se submeter. E a minha palavra final é: se Deus tem te chamado a ir para águas mais profundas, na direção do casamento, da espiritualidade, do momento de vida profissional, vá. E Ele estará com você. Confie. Deixa Deus conduzir a sua história. Ele estará com você. Eu queria terminar enfatizando esse último ponto que eu trouxe, de que às vezes as pessoas interpretam as águas profundas, o oceano azul, com coisas grandiosas, né? E às vezes o vá de Deus é um desafio para a gente se mover para coisas aparentemente insignificantes, né? Então, com todo cuidado com essa palavra insignificante, né? Aos nossos olhos, diante das coisas grandes que existem. Às vezes, Deus, com essa série, está dizendo a um profissional muito bem sucedido e que a carreira está em ascensão, vá na direção do seu filho. Você está perdendo a infância do seu filho. Ou vá na direção da sua esposa. Você está ganhando uma empresa, mas está perdendo o seu casamento. Né?
essa imagem que o Hugo trouxe dos leprosos me fez pensar que várias vezes Jesus diz para um cego, vá se lavar, né? E é o vá que vai fazer uma transformação na vida da pessoa. Mas não necessariamente esse vá é na direção de algo grandioso, maravilhoso, espetacular. Muitas vezes esse vá de Deus é na direção de algo simples, aparentemente ordinário, mas que Deus, ao longo da história, vai mostrar o quão importante era. Então, o meu desafio é escute a voz de Deus, mas preste atenção para onde Ele está apontando. Porque você pode ouvir o vá e ir para o lado errado. Então, escute e veja o que Ele está apontando para você, para cada uma das pessoas, ao longo dessa reflexão. Obrigado, Hugo. Obrigado, Ricardo. Obrigado você que nos acompanhou até aqui nesse outro podcast, né? E eu queria convidar você para continuar nos acompanhando, não apenas aqui no Chakra Talk, mas nessa série de mensagens, Oceano Azul, quando Deus nos move na direção do novo. Nesse domingo, às 9 horas no Espaço Barão, às 9, 11 e 19 horas no Espaço Paineiras. Nos vemos lá. Até mais.